Você vai ver no Sergipe Justiça de hoje as novidades para as eleições em 2020. E você vai ver também os direitos e deveres entre vizinhos e as experiências de servidores e magistrados com o trabalho remoto. Não saia daí, o Sergipe Justiça está só começando. A pandemia do coronavírus modificou o planejamento de toda a sociedade em 2020. Não foi diferente para a Justiça Eleitoral, na realização das eleições que este ano definem os representantes dos poderes executivos e legislativos municipais. Quem traz as informações é o juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Leonardo Almeida. Nesse ano de 2020, a humanidade teve que se adaptar à nova realidade provocada pela pandemia da Covid-19. E não foi diferente com relação às eleições que se realizarão nesse ano de 2020, destinadas aos pleitos de prefeito, vice-prefeito e vereador de todos os municípios do Brasil. Então, o resultado de um intenso diálogo entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional, foi promulgada a Emenda Constitucional 107 de 2020, que em linhas gerais promove um adiamento do pleito eleitoral antes programado, como tradicionalmente ocorre, para o mês de outubro. Agora teremos a sua realização nas datas de 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, para aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Na realidade do estado de Sergipe, apenas o município de Aracaju poderá ter o segundo turno, caso nenhum dos candidatos alcance a maioria absoluta de votos no primeiro turno. É interessante observar que o voto continua obrigatório, então não houve alteração quanto à obrigatoriedade do voto, observadas as exceções previstas na Constituição Federal. Nesse ano de 2020, as campanhas eleitorais transcorrerão em meio quase que exclusivamente digital, por conta da dificuldade de realização de atos presenciais em razão da pandemia do coronavírus. Então, há que se ter um cuidado muito maior quanto às informações que são transmitidas via rede mundial de computadores, através das redes sociais, através de aplicativos de mensagens. E para isso é importante que a sociedade esteja preparada, o eleitor esteja preparado para checar a informação que ele recebe através de diversas vias que são por todos conhecidas, né? Nesse mundo digital tendência que se exacerbou por conta da pandemia que enfrentamos nos dias atuais. Então, é importante que o eleitor, quando receba uma mensagem, ele cheque realmente se ela corresponde à verdade, para evitarmos que notícias falsas possam contaminar o debate democrático, refletindo, inclusive, nas informações que são necessárias para que o eleitor escolha o candidato que merecerá o seu voto na urna. Participação feminina na política é um tema bastante caro à Justiça Eleitoral. Então, é importante, e isso foi destacado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em seu discurso de posse. Então, a mulher deve efetivamente participar da vida pública, trazendo a representatividade que ela já exerce na sociedade para a vida política. Aqui no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, nós promovemos, através da Escola Judiciária Eleitoral, vários eventos com essa finalidade, inclusive o último deles abordando aspectos práticos inerentes à viabilização de candidaturas femininas nas próximas eleições, nas eleições municipais de 2020. É muito importante que as mulheres se sintam efetivamente estimuladas a contribuir, a dar o seu toque na vida política. Nós sabemos que
que as mulheres têm características que são fundamentais para ocupar os diversos cargos públicos, a principal delas a sensibilidade que é a elas inerente. Quanto à participação dos jovens na política, é um tema sobre o qual devemos nos debruçar, né? Devemos inclusive entender a razão, ou procurar entender a razão pela qual nos últimos anos os jovens não se sentiram estimulados a participar da política. Acredito eu que diversos escândalos de corrupção, diversas mensagens, né, que são transmitidas nesse sentido, de que a política não é algo bom, de que a política é algo que corrompe, que é corrompido. Eu acho que nós devemos desmistificar essa ideia. Eu acho que a sociedade não pode viver sem a política tem que ser valorizada, logicamente, a política como a política boa política, que realmente se preocupa com os interesses da sociedade, e é muito bom, é muito importante que jovens idealistas, que jovens que realmente desejam dar a sua contribuição para o seu município, para o seu estado, para o país, eles participem efetivamente da vida política, colocando os seus nomes à disposição e, se eleitos forem, desenvolvendo um belo trabalho em prol da sociedade. Nós enfrentaremos esse ano um grande desafio, né, que é a realização de eleições em um cenário de crise sanitária. Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem para os eleitores, no sentido de que a Justiça Eleitoral está preocupada com a segurança, com a saúde dos eleitores, e todas as cautelas serão envidadas no sentido de preservar esses bens tão importantes. Então, todas as sessões eleitorais estarão equipadas com álcool gel, os mesários, presidentes de mesa com face shield, máscaras, e evitando ao máximo o contato próximo com os eleitores. Também na formação de filas, isso será observado. Então, o eleitor ele deve se sentir seguro em comparecer ao pleito eleitoral, em exercer esse ato de cidadania, depositando o seu voto na urna, participando assim da vida política da sua cidade. É algo extremamente importante, é um momento singular na vida da sociedade, de que todos devem participar. Então, concluindo, se nós pretendemos mudanças na sociedade, nós pretendemos algo diferente, mudanças nos costumes políticos, mudanças no âmbito da concretização dos direitos, e aqui falando de forma mais específica quanto a esse pleito municipal, saneamento básico, saúde, educação, moradia, nós devemos nos engajar no processo político, não necessariamente como candidatos, também como candidatos, mas principalmente como pessoas atentas ao fenômeno político eleitoral. Pessoas que analisam efetivamente o perfil dos seus candidatos, as suas propostas, para que possam contribuir, para que sejam candidatos que, se eleitos forem, possam contribuir efetivamente com a vida na comunidade. E uma vez eleitos, o eleitor deve fiscalizar, deve observar se eles efetivamente estão cumprindo as suas promessas. Então, a cidadania ela não se esgota no depósito do voto na urna, ela compreende a participação efetiva em todos os momentos da vida na sociedade. O Tribunal de Justiça de Sergipe tem divulgado a produtividade de magistrados e servidores. São dados que mostram que a Justiça não parou, mesmo com as restrições trazidas pela pandemia do coronavírus. Do dia 7 ao dia 13 de setembro, foram produzidos mais de 138 mil atos judiciais. 4.236 foram sentenças, 3.230 decisões e 14.009 foram despachos produzidos por magistrados. Os atos cumpridos por servidores ultrapassaram os 117 mil. Na área administrativa, também muita produtividade. O Sistema Eletrônico de Informações, SEI, contabilizou no mesmo período
435 processos e 3.111 documentos gerados, além de 1.589 documentos recebidos. Os municípios, o Estado, as entidades da administração indireta, as empresas públicas e também as empresas privadas registradas em Sergipe devem obrigatoriamente realizar o cadastro para recebimento de citações e intimações eletrônicas no portal de acesso à Justiça do TJSE. O credenciamento deve ocorrer até o dia 10 de outubro. Aqueles que descumprirem o prazo somente receberão as intimações, inclusive as pessoais, por meio do Diário da Justiça eletrônico. O cadastro é facultativo apenas para as microempresas e as empresas de pequeno porte. No próximo bloco, os direitos e deveres entre vizinhos. Não saia daí, a gente volta já.